Boa noite a todos. Sou José Haroldo Matias, auditor da 2ª Comissão Disciplinar do TJD do Futsal do Estado do Paraná. Dou por aberta a sessão de julgamentos da noite de hoje para apreciação do edital de citação e intimação número 62/2024, da 2ª Comissão Disciplinar, doutor José Adair dos Santos. Boa noite, doutor Lucas Vargas, ilustre auditor, doutor William Rocha, doutor Daniel de Deus, e boa noite pela Procuradoria, da ilustre procuradora, doutora Simone Correia. E meu boa noite ao ilustre procurador, doutor Rafael Galli, seja muito bem-vindo. Boa noite, presidente. Boa noite, doutora Ana, que nos assessora aqui na secretaria, e demais pessoas, representantes do EPD, interessados, que podem estar nos acompanhando de forma virtual nos julgamentos à noite de hoje. Dando início aos julgamentos, temos como pedido de preferência os autos 349/2024, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino. Jogo SOM 133 entre o Coronel Futsal contra o Ampere Futsal. Partida realizada em 26/10/2024. Relatoria do doutor Lucas Vargas. Doutor Rafael Galli, provas a serem produzidas, doutor? Sim, presidente. Temos provas audiovisuais, documentos para serem exibidos e só. Não teremos oitiva de ninguém. Perfeitamente. Doutora Simone, alguma prova a ser apresentada ou requerida? Não, presidente. Não, né? Não tem, Ana, nenhuma prova, né? Foi pedido para juntar aqui nas denúncias. Perfeitamente, então, doutora Simone. Doutor Lucas Vargas, defere as provas requeridas. Então, as provas deferidas têm a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Então, trata-se dos autos 349/2024, Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro, partida entre Coronel Futsal e Ampere Futsal, ocorrido no dia 26 de outubro de 2024. A Procuradoria oferece denúncia em face da EPD Coronel Futsal por 3 fatos. Então, o primeiro fato que traz a denúncia seria deixar de reprimir desordem ou descumprir o regulamento da competição. De acordo com o relatório da súmula, a EPD denunciada é responsável pelo fato de destaque. Antes do início da partida, segundo o relator representante, o senhor Luiz Carlos Armachuski, foi solicitada a direção da equipe Coronel Futsal que procedesse o fechamento da rede de proteção atrás dos bancos de reservas, bem como o isolamento do primeiro lance de arquibancada do mesmo local. O supervisor da referida equipe, o senhor Evandro Carlos Caceta, informou que não seria fechada a rede de proteção por solicitação da equipe de transmissão, e que não seria feito o isolamento do primeiro lance da arquibancada, pois seguranças estariam no local. De acordo com o Regulamento Geral de Competições, 2024, consta a seguinte obrigação, título 10, os locais de jogos, tabela de admissão. Parágrafo 20º, promover o isolamento de toda a área do corredor de passagem e arquibancada localizadas atrás da área técnica de jogo, bancos de reserva, mesa do lutador e cronometrista e locais de aquecimento dos atletas reserva. Com distância mínima de 1,5 metro da grade de contato da torcida com a área técnica mencionada. A denúncia também traz imagem da transmissão e possibilitaria ele ver os torcedores no dia de isolamento. Em razão disso, vem denunciada como infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJD. Alternativamente, a denúncia requer a reclassificação ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. Posteriormente, o fato 2 seria deixar de reprimir desordem, visto que, de acordo com o relatório de súmula, no intervalo da partida, no momento que as equipes retornaram à quadra do jogo, iniciou-se uma série de xingamentos por parte dos torcedores da equipe Coronel Futsal, direcionados aos atletas e membros da comissão técnica da equipe Ampere Futsal. O torcedor que utilizava a camisa do Coronel estava com um copo com bebida na mão, arremessou o líquido contra o rosto do técnico da equipe Ampere Futsal,
senhor Dalton Giovanni. O torcedor foi identificado pela diretoria do Coronel Futsal como sendo o senhor Ricardo Ronaldo Adriano da Conceição. Em razão disso, a EPD foi denunciada por relação ao artigo 213, inciso 3 do CNJD. Por o fato 3 também é deixado de desordem, visto que, segundo consta na súmula, após o término do jogo, um torcedor que utilizava a camiseta do Coronel Futsal tentou invadir a quadra de jogo e poste um pedaço de madeira, sendo impedido por um segurança. O referido torcedor foi identificado pela diretoria do Coronel Futsal como sendo o senhor Douglas Paulo. Em razão desse fato, também ele é denunciado por infração ao artigo 213, inciso 3 do CNJD. Ainda a denúncia aqui traz um vídeo, na verdade, um link, né? Vai ter a exibição, também aqui da partida. A denúncia da Lavra do procurador Ramon Baldino Garcia. Deixa aqui de fazer uma nova leitura do relatório destes pontos referente à denúncia já estão inscritos na denúncia. A denúncia é intestiva, ela foi recebida no dia 30 de outubro, a partir do ocorrido no dia 26. A EPD denunciada possui ao menos 3 antecedentes. No dia 22 de novembro de 2023, por infração ao artigo 213, inciso 1. Nos autos 342, depois nos autos 260, pelo primeiro, também uma conexão do artigo 213. Já no ano de 2024, uma multa de R$10.000, infração ao artigo 213 do CBJD, nos autos 58 de 2024. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas, pelo relatório. Vamos à exibição das provas aí, por gentileza. Sem áudio, Gabi. Vai ser exibido primeiro a solicitada pela Procuradoria? Tem a da Procuradoria ali, a anotação do link. Tem sim, presidente. A gente não tinha se atentado ali. Sim, então, Por gentileza, obrigada. Muito, cara. Até de sapo o cara entende ali. 34 cortes. É muito interessante. Você é um pouco biólogo, né? O Pablo achou que o jogo era 8h30, foi fazer uma caminhadinha, aquelas caminhadinhas que ele faz, né? Tava lá perto de Santa Isabel, avisaram ele que o jogo era 7. Aí veio correndo pra casa. Correndo. Cara, eu achei que não ia chegar a tempo, isso é verdade. Essa não é história, essa é verdade. Mas ainda que ele é rápido, né, na corrida, né, cara? Ainda que ele é Eu tava rapidão. sem celular pra ligar, cara. Eu tive que correr pra casa pra pegar o telefone pra ligar, né? Do jogo lá em Estão demonstrando Coronel ali a Vivida, questão do aquela isolamento, né? Ali do lance da arquibancada.
Doutor, a sua parte agora, doutor Rafael. Isso. Eu gostaria primeiro, Ana, que fosse exibido aquele que é sem torcida, sem ninguém, só mostrando bem como é a área ali que tem. Então, o rapaz, ele vem narrando como é lá, se quiserem ouvir, não tem problema nenhum. Doutor, esse aqui é o último degrau no Ministério para isolar. Não senta ninguém nesse degrau aqui, ninguém. O último, as cadeiras é aqui, ó, fica só os sócios. Os 2 bancos de reserva. É o vidro, tá? Eu não sei por que cargas d'água a prefeitura deixou esses espaços aqui. Né? Vai ser tudo vidro. Tá? Eles fazem tudo, né? Não é o problema futsal que manda. Aqui atrás da mesa dos árbitros, né? Outro banco. O episódio aconteceu aqui. Esse aqui é a entrada por nosso vestiário. No segundo tempo, a equipe adversária tem aqui. Nós subimos daqui. Eles passam por aqui, por esse portão, sobem, né? E o técnico da equipe adversária, do Amberi, estava aqui esperando o nosso treinador. Né? Ele começou a xingar, escutar o nosso treinador, falou aquilo tudo que estava do lado lá. Né? E acabaram discutindo aqui. O torcedor estava aqui atrás, né? O torcedor estava aqui, ó, provavelmente, ele já está aqui nessas cadeiras, né? E ouviu aquilo, começaram o xingamento aqui também, né? Continua. Isso continua até o nosso técnico vir, deu tumulto, ele também pode pegar nas imagens, né? E aqui, ó, certo? O torcedor ele desceu, ele é aqui, ó. Ele desceu aqui, jogou lá, tendo a rede, ou não tendo a rede, ou tendo isolamento aqui, ó. Ia jogar da mesma maneira, não muda nada. Isso é só um pretexto, isso é só uma desculpa. Aí. Agora, tem outros 2 vídeos para serem exibidos, que são de outros jogos, tá? E o objetivo é demonstrar que esse local ali nunca teve rede, tá? E que outros jogos aconteceram sem que houvesse problema. Ó, é a parte inferior do vídeo, tá? Os caras também fazem um negócio louco, né? Por que não completaram devido tempo? Tem explicação para isso também, tá? Já tá tendo aí na sua parte. Vamos ver qual é a explicação. Explica, mas não justifica. Outro jogo, tá? Ali da mesma forma que aquele lado ali não tem rede, nunca foi colocado rede ali. E se vocês notarem, a transmissão é sempre desse lado, né? Ali ficam as cabines de transmissão. Desses 2 vídeos são só isso. Aí eu queria pedir, já que a gente já pegou esse gancho, Ana, para exibir primeiro a declaração da... Acho que é Voz, Rádio Voz, alguma coisa. Não, esse é o boletim de ocorrência. Né? Está baixando, Aí. Essa declaração informa que não tem vidro naquelas regiões para melhorar a transmissão da partida, tá? E dali ele diz que essa situação ocorreu em mais uma vez da partida, que o objetivo daqueles espaços ali e de não ter uma rede ali é assegurar a excelência da imagem para o público que acompanha a casa. Tá? Então, assim, a justificativa é que não tem vidro naquelas partes ali para facilitar a transmissão. Para melhorar, para dar mais qualidade, né, para a transmissão. Agora, os boletins de ocorrência. Então, o primeiro boletim de ocorrência é com a identificação dos 2 torcedores, tá? Não tem ali nome completo, o boletim contemporâneo foi feito no dia 28/10, tá? A identificação com o nome e CPF do torcedor,
tanto o que jogou o copo de chopp, quanto aquele que estava com um pedaço de madeira. Esse é o primeiro boletim de ocorrência. Aí tem um outro boletim de ocorrência. Aqui é o boletim de ocorrência que foi feito pelo técnico da EPD Coronel. Tá? Vossas Excelências lerem ali o boletim, vão verificar que ele está relatando que foi ameaçado pelo técnico do Ampere, porque esse foi o primeiro jogo, haveria o jogo de volta posteriormente. E toda a confusão ali culminou no lançamento do líquido em relação ao técnico da EPD Ampere, se deu em razão da discussão entre o técnico do Ampere e o técnico do Coronel. E ali, como ficou demonstrado naquele nosso primeiro vídeo, o técnico saiu da área de onde ficava a EPD dele, foi até a saída do vestiário da EPD mandante, e ali começou a discussão que está relatada nesse boletim de ocorrência. Acho que era isso, né? Não lembro se tinha mais algum documento. Presidente, pela ordem, a gente recebeu um áudio agora também, recente, e eu gostaria de, se a Ana puder reproduzir aí para a gente ouvir, por gentileza, Ana. Pois bem. Áudio. Tá, só concluindo, então, aqui é o contrato de prestação de serviço de segurança, daí só para comprovar que a segurança estava presente lá. Perfeito. Pode foi juntado no processo? E o ofício para a PM, tá? O ofício que foi enviado para a PM. O áudio foi... Esse áudio é anterior às 18 horas? Às 18h30? Foi, não? Sim. Sim, recebemos antes das 18 horas. Tudo bem? Boa tarde. Eu me falo, já vou te passar, tá? Já está tudo combinado. Regra do gol não é fechado. Não vai ser fechado. E também, isolamento das bandas também não é feito e não vai ser feito. Trabalhamos o ano inteiro assim, ninguém encheu o saco e nunca deu problema. Não é você que vai vir encher o saco aqui. Perfeito. Algo mais, doutora Simone? Não, sem mais, presidente. Obrigada. Doutor Rafael? Por parte da EPD, sem mais também. Perfeitamente, doutor Rafael. Só a foto daí de como é ali, né? Eu entendo ali que, de um jeito ou de outro, é complicado o negócio. Bom, então, considerando aí que as provas executórias está resolvida, então, com a palavra aí a Procuradoria, a doutora Simone, tem a palavra, por gentileza, para suas considerações. Obrigada, senhor presidente. A Procuradoria reitera todos os termos da denúncia, senhor presidente. Perfeitamente, doutora Simone. Então, a palavra ao ilustre procurador, o doutor Rafael Galli. Tem a palavra, doutor Rafael, no prazo regimental, aí para vossas considerações. Perfeitamente, presidente. Agora que me foi passado formalmente a palavra, eu gostaria de cumprimentar os senhores auditores, faço na pessoa do nosso presidente, gostaria de cumprimentar a Ana e, desde já, a todos vocês que estão presencialmente, pedir desculpa por não ter conseguido ir hoje, mas o dia foi um pouco corrido aqui, não ia dar tempo de comparecer a esta sessão presencialmente. Você sabe que eu gosto de estar presente, que eu acho que ajuda muito ali, pelo menos no que tange o envio da mensagem, né, da sustentação por parte da defesa. Cumprimento a ilustríssima membro da Procuradoria, a doutora Simone, e de forma bem objetiva, senhores auditores, caso em que pese a EPD venha denunciada em 3 fatos, é um caso com relativa baixa complexidade. Vossas Excelências já estão mais do que acostumados aí a julgar
a denúncias em relação ao artigo 213 do CBJD. E aqui, até para facilitar a compreensão, vou sustentar de forma individualizada em relação a cada um dos fatos apontados pela Procuradoria. Tá? Então, em um primeiro momento, o primeiro fato infracional ali, que descumpriria o regulamento, seria a ausência de rede, né, naquele local, que foi amplamente demonstrado aqui onde quem fica ali, como é aquele lugar ali. Então, é incontroverso que a rede não estava ali, é incontroverso que a rede não foi colocada. Tá? Então, a equipe não nega que o fato aconteceu. A equipe, no momento do jogo, como é que colocaria uma rede ali, né? De uma hora para outra? Chegou esse árbitro, decidiu que naquele local tem que ter rede, então vamos providenciar uma rede agora, vamos correr todo mundo, não sei onde vamos achar uma rede desse tamanho para conseguir pendurar aqui, ou como que a gente vai isolar isso. E a resposta, pelo que se ouviu, pelo menos do áudio, presumindo que esse áudio de fato seja de alguém relacionado à EPD denunciada, uma vez que não há qualquer comprovação de que esse áudio de fato é de autoria de alguém da EPD denunciada, mas presumindo que a Procuradoria age sempre de boa fé e que de fato esse áudio seja de alguém da EPD denunciada, o que ele está dizendo trabalhamos assim o ano inteiro, chegou agora em outubro, vocês querem inventar a roda? Querem que eu faça algo que nunca foi feito e nunca deu problema? Ora, se isso é um descumprimento do regulamento, por que é que a Procuradoria nunca denunciou? A Procuradoria não assiste às partidas? A Procuradoria não vê os jogos que acontecem lá? Os árbitros não olham para aquele lado do ginásio? Nunca foi denunciado. O ano inteiro, ginásio aprovado. Todos os jogos com mando de campo da EPD denunciados são lá. Por que é que só agora houve o descumprimento do regulamento? E aqui a EPD, é curioso, porque a Procuradoria denuncia a ausência da rede como 213, sem a ocorrência de um fato concreto nesse primeiro momento. Notem que o fato 01 é a ausência da rede. E ter se negado, e ali o próprio relatório diz o seguinte, que antes do início da partida, segundo relatou o representante do Sr. Listal, foi solicitada a direção da equipe Coronel Futsal que procedesse o fechamento da rede de produção atrás do banco de reservas, bem como o isolamento do primeiro lance de arquibancada no mesmo local. Aí vem a resposta do supervisor. O supervisor da referida equipe, o senhor Evandro Carlos Tosseto, informou que não seria fechada a rede de proteção por solicitação da equipe de transmissão e não seria feito isolamento do primeiro lance de arquibancada. Aqui está o ponto importante, pois os seguranças estariam no local. Então, ali não tem rede, o primeiro lance não é isolado, mas os seguranças estão ali. Tanto que está relatado no relatório do árbitro da partida. Então, não há para se falar nesse primeiro fato em artigo 213. Qual é o fato que gerou desordem, invasão ou lançamento de objeto no campo nesse primeiro fato? Não tem, não existe. A Procuradoria denunciou pelo 213 sem fato concreto. Essa é a realidade. Poderia ter denunciado, sim, pelo 1913 e somente pelo 1913, porque nesse primeiro momento a irregularidade é a ausência de rede e a ausência de isolamento, a suposta irregularidade e a ausência de isolamento no primeiro lance da escada. Mas não tinha isolamento porque tinha segurança. Não foi fechado a rede porque o ano inteiro foi trabalhado assim. O ano inteiro os jogos foram transmitidos assim. O ano inteiro a EPD como mandante jogou dessa forma e nunca, absolutamente nunca, a Procuradoria denunciou a EPD mandante. Ora, agora, em outubro dessa temporada, no final da temporada, a Procuradoria vem denunciar por irregularidade. Vem dizer que é um descumprimento de regulamento, sendo que o ano inteiro funcionou dessa forma, conforme comprovado nos autos com vídeo de outros jogos. Então, aqui, o que pede a defesa em relação ao primeiro fato é, assim, a absolvição da EPD mandante, uma vez que os seguranças estavam ali no primeiro lance de escada, e que, nesse primeiro fato, não houve qualquer fato, qualquer situação que demonstrasse a ausência de medidas preventivas e de repressão a atos de desordem, invasão, lançamento de objeto.
Em relação ao segundo fato, e aqui está o primeiro ponto importante. Segundo fato, o relatório diz o seguinte: iniciou-se uma série de xingamentos por parte de torcedores da equipe Coronel, direcionado aos atletas e membros da comissão técnica da EPD Ampere. Um torcedor que utilizava a camiseta Coronel Futsal estava com um copo de bebida na mão, arremessou o líquido contra o rosto do técnico da equipe Ampere Futsal, Sr. Dalton Cobinetti Vieira. O torcedor que arremessou o líquido, o relatório está dizendo isso, senhores auditores, foi identificado pela diretoria do Coronel Futsal como sendo o senhor Ronaldo Adriano da Conceição. O torcedor foi identificado. O próprio relatório diz que o torcedor foi identificado. O que a EPD fez? Boletim de ocorrência. Apresentou a autoridade competente e fez um boletim de ocorrência. Logo, está plenamente cumprida, é plenamente aplicável o parágrafo 3º do artigo 213. Ora, temos a identificação, a retirada do sujeito do ginásio no momento em que o fato aconteceu, a lavratura de boletim de ocorrência, o que demonstra a apresentação do mesmo à autoridade policial, está isenta de responsabilidade a EPD mandante. Por quê? Porque cumpriu com aquilo que determina o parágrafo 3º do artigo 213 para que sua responsabilidade em relação ao fato objeto da denúncia seja afastada. Então, a defesa, a procuradoria, né, senhor doutor William? Então, a defesa pede a absolvição da EPD denunciada em relação ao segundo fato, haja vista que está presente a excludente de ilicitude disposta no parágrafo 3º do artigo 213. Já em relação ao terceiro fato, esse é o mais curioso. E aqui eu peço atenção da Vossa Excelência. Olha como está o relatório. Após o término do jogo, um torcedor que utilizava a camisa do Coronel Futsal tentou invadir a quadra de jogo. Primeiro ponto, tentou invadir a quadra de jogo. Em posse de um pedaço de madeira, muito grave, estava com um pedaço de madeira em mãos. Aí o próprio relatório e a própria denúncia dizem o seguinte: sendo impedido por um segurança. O referido torcedor foi identificado pela diretoria do Coronel como sendo o senhor Douglas Collor. Veja só o que diz o artigo 213. Prevenir e reprimir. Qual era a intenção do torcedor? Invadir a quadra com um pedaço de madeira na mão. Muito grave. Por que ele não conseguiu? Porque ele foi impedido por um segurança. Ué, então a EPD cumpriu com aquilo que se espera no que tange a prevenção. Tanto cumpriu que ele não atingiu o seu objetivo. Ele não conseguiu entrar em quadra com um pedaço de madeira na mão. O segurança evitou que aquilo acontecesse. Então, primeiro, que não há um fato de invasão, desordem ou lançamento de objeto nessa terceira denúncia. Porque o torcedor tinha esse objetivo? Tinha esse objetivo. Mas foi impedido por um segurança que foi contratado pela EPD mandante. Ora, se ele foi impedido por um segurança que foi contratado pela EPD mandante para atuar no jogo, a EPD mandante é responsável pelo torcedor não ter conseguido atingir o seu objetivo. Logo, essa denúncia morre no início. Não tem como prosseguir com o apenamento do artigo 213 CBJD em face à EPD denunciada em relação a esse terceiro fato, porque a pessoa que pretendia invadir e agredir alguém não conseguiu em razão da atuação de segurança. Se Vossa Excelência entenderem que a atuação de segurança, segurando esse sujeito que queria invadir o campo, não é o suficiente para afastar a aplicação do artigo 213, vem, mais uma vez, o parágrafo 3º e a parte final do relatório do árbitro, que diz que o torcedor foi identificado, dá o nome desse torcedor, e esse torcedor também está lá no boletim de ocorrência, inclusive operação de CPF. Logo, mais uma vez, parágrafo 3º integralmente cumprido. Torcedor identificado, torcedor retirado,
torcedor apresentado à autoridade policial, boletim de ocorrência lavrado. Então, por esse motivo, caso Vossa Excelência entenda que não é o caso de absolvição, o que pede a defesa é que, também em relação ao terceiro fato, se aplique a excludente de licitude do parágrafo 3º do artigo 213 do CBJD. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Rafael, pela brilhante explanação defensiva. É muito objetiva, clara e muito nos auxilia nos julgamentos deste tribunal. Neste ato aí, passo a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, em relação ao primeiro fato, né, que a denúncia traz ali por infração ao artigo 213, ou, alternativamente, por infração ao artigo 9, inciso 3. Nesse caso aqui, por mais que a EPD tenha comprovado que já tenha feito outras partidas sem o isolamento da arquibancada, sem a colocação da rede, é fato que consta no regulamento essa obrigação. Então, por mais que em outras vezes não tenha sido denunciado, a gente não tem como, pelo menos, ver a infração aqui e não punir, simplesmente porque outras vezes não foi denunciado. E, ao meu ver, isso não justifica o descumprimento do regulamento. Então, em relação ao primeiro fato, que seria ele deixar de colocar isolamento no primeiro lance da arquibancada, eu entendo que a EPD deve ser condenada só que por infração ao artigo 91, inciso 3 do CBJD. Porque, por mais que fosse existir segurança naquela área, o regulamento ele não possibilita essa substituição. A ideia é que exista uma distância mínima de 1,5 metro da grade, e foi relatado pelo árbitro, então, nesse caso, a EPD deve ser condenada. Contudo, como foi uma situação também sem maior desdobramento, eu voto pela aplicação da pena de R$ 400 em concreto. Em relação ao fato 2, aí eu entendo que deve ser reconhecida no parágrafo 3º do artigo 213, foi, como bem disse a defesa, a própria súmula que estava atrás, a identificação do torcedor, no momento em que aconteceu, ele já foi retirado por equipe de segurança, foi identificado, foi feito o boletim de ocorrência contemporânea, então, tudo que a EPD podia fazer naquele momento foi feito. Então, eu entendo que deve ser absolvida da infração 2. Da infração 3, aí é caso de absolvição total, digamos assim, porque o torcedor, ele tentou e foi impedido pela equipe de segurança, o que é esperado do povo. É óbvio, o torcedor tentou invadir, tentou criar o tumulto, mas foi neutralizado pela equipe de segurança, que está ali justamente para isso, então, foi perfeita a atuação da EPD nesse caso, e eu voto, então, pela absolvição da infração 3 também. Esse é meu voto, senhor presidente. Perfeitamente. Então, somente para pontuar aqui, o voto do ilustre editor, então, nesse caso aqui, poderíamos, logicamente, então, a desclassificação da denúncia do primeiro fato da EPD denunciada por infração ao artigo 213.1, desclassificada para... Isso, porque a denúncia, na verdade, é um pouco estranha, mas ela já traz um pedido alternativo. Então, ela cita, portanto, a denunciada incorre no artigo 213, inciso 1. Alternativamente, requer a classificação do artigo 953. Então, de certa forma, vamos reclassificar, digamos assim, mas a própria denúncia já traz esse tipo, uma certa indecisão aí do procurador. Eu particularmente entendo que o 213, nesse primeiro momento aqui, nem entraria, até porque é uma questão bem... Mas considerando, então, o edital, a gente pode colocar como uma reclassificação, como no edital são 213. Vamos desclassificar.
Isso. Pois bem. Indago aí aos demais auditores se há divergência no voto do relator. Senhor presidente, eu vou apenas divergir no quanto, tá? Pois bem. Porque acredito que a absolvição nos estados subsequentes é 4.2 e 4.3, né? O parágrafo terceiro bem para fazer cair por terra, porque é a alegação de descumprimento, né? Que a equipe nos deu perguntada de segurança e tudo mais, né? Uma opinião pessoal aqui, né? Sequer caberia denúncia, né? Porque eu bem ali, né? Em que pese ter a equipe por lá de registrou como positivo de ocorrência, mas a própria súmula já afasta a culpabilidade da equipe, né? Então, por isso, eu acompanhei na integralidade 4.2 e 4.3. Em relação ao fato 1, eu acompanho também no 1.3, porque trata de suprimento mesmo, de regulamento, mas eu votei aqui, senhor presidente, só por R$100 a mais. Eu só votei por R$500. Só para entender ali que, por mais que não tenha tido nos outros jogos, a equipe se beneficiou. Ainda bem que se beneficiou ali, ou, de repente, no primeiro descumprimento já teria providenciado. Mas ter um porquê daquela rede de produção estar ali, né? Então, para resguardar a segurança e tudo mais. E ali, a equipe tem denunciado veio, apresentou uma declaração que acredito eu que da presidente da rádio, né? Mas não traz, né? Entendo, né? Até já teve que identificar ali, mas a priori a rádio é a sonda, não é a imagem. Não sequer participa aí essa questão ali da transmissão, a priori, no meu entendimento, da rádio tem logicamente interesse e tal, mas como bem disse, a rede vai atrapalhar a visualização, provavelmente dependendo do ângulo, né, que estão instaladas as cabines de transmissão e a visualização da quadra de jogo, traga, logicamente, uma dificuldade de visualização. Todavia, você tem gerência no estádio ali, que não é para colocar porque vai atrapalhar ali. E aí é contraditório do meu ponto de vista, porque, por exemplo, daí até embora o ilustre defensor ele coloca, tem explicação, mas o vidro, né, que foi posto ali, eu vejo que num primeiro momento aquele vidro ali ele é perfeito, só que ele fica em aberto, logicamente, alguns pontos. Colocou em 80% do espaço e não pode colocar em 20%. Então, é uma questão relativa. Embora, como dito, a IPD, por exemplo, não tenha influência no ginásio, supondo que diz que é de propriedade da prefeitura, mas, teoricamente falando, como a IPD representa o município, a prefeitura também tem que tomar cuidado de deixar a estrutura, no mínimo, ali, pelo pouco que resta, bem mais adequada, no mínimo, penso eu, né? Compatível com a competição, na verdade, né? Se existe regulamento geral. Exatamente. A organização do ambiente tem que ser compatível com a competição, né? Então, eu só vou divergir só aplicando pela de R$500. Eu vou acompanhar acompanha o relator. Sendo bem sincero, a minha vontade era dissolver na íntegra. Porque eu entendo que se houve até agora a legalidade para se firmar todos os jogos, nós estamos em novembro, gente. Estamos em novembro, as competições estão para final, essa final já, quase acabando. No entanto, existe a lei, né? Claro, deveria ser observado. Mas eu vou acompanhar. Perfeitamente. Eu, dentro do que foi dito aqui, né, dentro do próprio debate, do meu entendimento, a questão denúncia por infração a 213.1 no primeiro fato, fica, para mim, desclassificado. Foi até o meu entendimento, no primeiro momento, lá, da minha apreciação, a desclassificação por 191, inciso terceiro, né? Descumprimento do regulamento, né? Agora, essa questão
de que não foi denunciado em nenhuma oportunidade, nós ficamos numa encruzilhada, né? Como é que, no decorrer do ano, né, todos aqueles que fazem a inspeção da quadra para a realização da partida, em momento nenhum, se atentou, logicamente, para esse detalhe. E agora, principalmente agora, né, que é a fase mais aguda do campeonato, é que se resolveu praticamente ser mais rigoroso. É um pouco de contrassenso, mas há, logicamente, um cuidado que tem que se levar com muita consideração. Né? Então, feitas essas considerações, eu devo, com a devida vênia ao voto divergente, eu vou acompanhar também o relator, até porque vai ficar aqui, né, dentro do que foi denunciado nesse momento, para a correção no mínimo, de alguma etapa ali do que foi denunciado nestes autos. Porque se, porventura, continuar, aí eu não sei, né, como é que vai ser visto aí pela própria EPD, pelo próprio regulamento, sei lá. Né? Mas, feitas as considerações pertinentes e não, com relação aos autos 349 de 2024, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino, jogo SOM 133, entre o Coronel Futsal e o Ampere Futsal, partida realizada em 26 de 10 de 2024, com relação a denunciado Coronel Futsal, denunciado por infração 1 ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, fica desclassificada a denúncia para reclassificá-la de forma definitiva por denúncia por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. E, por consequência, fica, por maioria de votos, a IPD Coronel Futsal condenada a pena pecuniária de R$ 400 em concreto, por maioria de votos. Este é o resultado ao qual proclamo com relação à denúncia pelo fato 1. Com relação à segunda denúncia da EPD Coronel Futsal por infração ao artigo 213, inciso 1 e 3 do CDJD, fica por unanimidade de votos absolvido. Com relação ao denunciado, a EPD Coronel Futsal, denunciada por infração 3 ao artigo 213, inciso 1 e 3 do CBJD, fica por unanimidade de votos absolvido. Este é o resultado ao qual proclamo. Doutor Rafael? Perfeito, Obrigado. presidente. Eu agradeço. Parabenizo Vossas Excelências pelo brilhante debate, brilhante voto. Hoje esse é meu único processo, então vou pedir licença para me retirar e desejo aí uma boa continuidade a todos vocês. Então, a próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Dando sequência, temos como pedido de preferência os autos 350, 2024. Doutor... Vai alterar? Para o? Doutor Luiz Felipe, 347. Perfeitamente. Excelência, da ABF agora? Estaria na ordem? Só para nos posicionarmos aqui, doutor Ricardo. Oi, pois não, Excelência. Só para saber, estava na ordem, era a ABF? O primeiro... O da ABF, o doutor sabe qual que é o número? 350. É o 350? É isso, doutor Ricardo? Salvo engano, sim.
300? Fechou. 250. Então, por uma questão de ordem, é o 350. Doutor Luiz Felipe? Pode ser o doutor Ricardo mesmo. Eu pedi agora, falei com a Ana agora há pouco. Ô, doutor, obrigado. A gente havia pedido anteriormente, agradeço. Não, tranquilo. Até porque eu aceito. Obrigado. Doutor Luiz Felipe, até porque o doutor Ricardo, logo do início da sessão, ele já, como diz ali, já nos acompanhou. Estamos acompanhando o feito. Então, nada de discordância aí nesse sentido, mas é sempre um privilégio aí, um bom entendimento de todos aí. Então, vamos aos autos 350, 2024, Campeonato Paranaense, Série Prata Masculina, jogo SP-199, entre o ABF Beltrãozinho Futsal contra o Missal Futsal. Partida realizada em 19/10/2024. Relatoria do ilustre auditor, doutor William. Doutor Ricardo, provas a serem produzidas, doutor Ricardo? Não, excelência, apenas a se manifestar verbalmente. Perfeitamente. Doutora Simone, alguma prova a ser produzida também ou somente o constante dos autos? Senhor presidente, tem sim provas, a Ana já está ali com o link que está nos autos ali, na denúncia. Perfeitamente. Então, com a palavra, o ilustre relator. Por gentileza, doutor William, tem a palavra, doutor. Senhor presidente, tem um trata-se dos autos 350 de 2024, partindo do Campeonato Paranaense Masculino Série Prata, a partida realizada entre o ABF Beltrãozinho contra o Missal Futsal. Então, a Procuradoria oferece denúncia em face da ABF Beltrãozinho Futsal, posto que, de acordo com o relatório da Suma, a empresa denunciada é responsável pelo fato em destaque. Relata que a torcida local acendeu sinalizadores no início do jogo e após o término. De acordo com o Regulamento Geral de Competições 2024, Boletim Oficial número 12 de 2024, consta a seguinte obrigação. Título 10. Dos locais de jogos da organização. Parágrafo 12º. Fica expressamente proibida a presença no período de ginásio de esportes de quaisquer tipos de instrumento de sorgo, buzinas, sinalizadores luminosos, caneta, laser e afins, e objetos que produzam faísca, fogo ou fumaça, devendo a arbitragem paralisar a partida caso algum desses objetos sejam identificados. Somente retomando após cessar esta desordem, sendo o clube punido administrativamente pela federação, assim como será encaminhado a julgamento pelo PJPR. Portanto, a denunciada incorre no artigo 213, inciso 1 do CPJD. Alternativamente, requer-se a classificação no artigo 1913 do CBJD. Denúncia de lavra do doutor procurador Ramon Baldino Garcia. Aí no relatório da equipe de arbitragem, consta, relata que a torcida local acendeu o sinalizador no início do jogo e após o término. Porém, não foi necessário nenhum tipo de espera para a fumaça se dissipar. A denúncia foi recebida tempestivamente pelo presidente do tribunal no dia 31/10. A equipe denunciada possui antecedentes vigentes, tá, senhor presidente? 213, inciso 3, parágrafo 1º, no artigo 213 também, inciso 3, parágrafo 1º, autos diferentes, tá? Depois, 258B. E mais alguns vigentes aí, senhor presidente. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antecedentes vigentes em desfavor da equipe denunciada, tá? Ao que me consta que não houve apresentação de defesa escrita, senhor presidente. Em breve, sim, esse é o relatório. Perfeitamente, doutor William. Então, vamos à reprodução da prova da Procuradoria. Por gentileza, doutora Ana.
também bater aqui uma fumaceira no ginásio, né, Patrick? Será que é o pessoal do lanche ou não? Acho que é lá fora a bagunça. Não, acenderam sinalizadores aqui dentro do ginásio. Aí não pode, aí complica, isso aí pode dar até uma punição pro time, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, atrapalha a visibilidade, mas acho que a fumaça não vai atrapalhar, vai se dissipar, né, Patrick? Mas a polícia já foi acionada também aí, né, para conter e avisar o pessoal aí para não se empolgar demais, né? Hoje tem bastante, chegou 3 ou 4, agora chegou mais 2 aqui, hoje polícia não vai faltar, quer dizer, atraso por conta aí de policiamento não vai ser. Ou vieram tudo assistir o jogo hoje, que vai ser um jogão. É verdade. Esse é o primeiro fato, depois foram ao término da partida, que teve mais uma... Deixa eu ver se não for fora. Eu acho que aparece só a da primeira parte. Então, tudo bem. Por mim, tá... Satisfeita, doutora Simone? Sim, senhor presidente, satisfeita. Então, com a palavra já, Vossa Excelência, doutora Simone, para vossas considerações. Obrigada, senhor presidente. A Procuradoria reitera todos os termos da denúncia. Pois bem, obrigado, doutora Simone. Então, com a palavra, o ilustre procurador, doutor Ricardo Ronchi, para vossas manifestações defensivas no prazo regimental. Tem a palavra, doutor. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o senhor, os senhores auditores, a doutora representante da Procuradoria, doutora Simone. Mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês. Essa questão que tem ocorrido em Francisco Beltrão, mais precisamente com a ABF, é muito novidade o que tem ocorrido durante essa temporada de 2024, né? Se tratar de uma equipe disputando a Série Prata por uma primeira vez, através de ser convidada, e a gente tem feito um trabalho, a diretoria tem trabalhado visando manter a ordem e a disciplina e cumprir com tudo aquilo que o regulamento determina. Prova disso é que, mesmo na transmissão, já foi mostrado a quantidade de policiamento que a gente tem determinado, sem falar no grande número de seguranças particulares que é contratado pela instituição. Se não bastasse, foi mostrado ali, ficou bem claro, que antes do início da partida foi acendidos sinalizadores. Esses sinalizadores foram acendidos na parte externa, onde ficam a parte dos ônibus e onde que entra o pessoal para assistir a partida. Tanto é que tem alguns elementos vazados no ginásio para proporcionar uma maior comodidade devido ao calor, e por isso que a fumaça adentrou e não prejudicou conforme foi relatado. Em que pese tem ocorrido essa utilização do artefato na parte externa, esse não era explosivo, né? Tratava-se de um artefato luminoso que não ocasionou em nenhum problema ao decorrer da partida. Fato é que não houve a paralisação de partida em momento algum. Assim, a gente entende, e trata-se de um fato de baixíssima gravidade, né? Prova disso que no jogo já contra o Itaipulândia, posterior a essa partida, a gente não teve nem qualquer situação nesse sentido, a fim de evitar. O porquê disso? Porque a gente tomou as devidas providências cabíveis e já identificamos os torcedores que lá fora estavam no que diz respeito a acender esses artefatos. E então a gente já, além de ter expressado através da diretoria, a gente, através dos meios de comunicação do clube, a gente já apresentou a vedação e a utilização dos mesmos. Todavia, né, não houve nenhum tipo de desordem na partida. No máximo, um descumprimento do regulamento, a gente entende. Portanto, o enquadramento não seria o 213, mas sim o artigo 191, terceiro. Devido à baixíssima gravidade, a gente solicita a absolvição da equipe frente apresentado, né? Reiterando que não houve qualquer dano à partida. Perfeitamente, doutor. Obrigado pela manifestação, bem clara, objetiva, né? Então, nesse ato aí, eu passo aí a palavra ao ilustre relator aí, se estiver apto a
proferir seu voto. Tá bom, senhor presidente. Aqui em que pese a defesa apresentada, né, consta da súmula de jogo que foi aceso dentro do estádio, se não foi aceso dentro do estádio, né, mas também consta aqui também que não foi necessário nenhum tipo de espera para tomar esse disparo, primeiro porque foi antes do início da partida e depois após, né, o apito final. Mas o fato é que houve descumprimento de regulamento aqui, que causa certos pontos do senhor presidente, né? Os antecedentes da equipe, não consegui acessar todos os processos aqui. Infelizmente, a Federação não dispõe de tribunal digital, né? Isso auxiliaria muito, né? Ficar caçando no site. Mas aqui é descumprimento de 191.3 aqui, mais perda de mando de campo, está em recurso, né? Outros atendimentos 16, 191.3, 191.3 de novo. Então, assim, é uma série de descumprimentos aqui vigentes aí, processos do mês de setembro, do mês de julho, maio. Mas, assim, senhor presidente, então, entendo que resta de comprovar o descumprimento do regulamento. Por isso, senhor presidente, considerando a reincidência específica aqui da equipe denunciada, eu volto para aplicar a pena de R$500. R$500? Em concreto. Em concreto, já. O artigo 182, ele diz, né, que reincidência se for de extrema gravidade, para não aplicar o artigo 182. Então, eu entendo que não foi de extrema gravidade. Mas, considerando que foi em 2 momentos distintos da partida, né, eu volto para aplicar em R$500 em concreto, e principalmente em razão do histórico da equipe. Infelizmente, nesse ano de 2024, aqui, a equipe, não sei se por razões estritamente dos seus torcedores, né, mas vem sendo penalizada aqui em várias situações. Perfeitamente, doutor William. Então, né, neste ato ainda há os demais auditores, se há divergência no voto do relator. Sem a divergência. Eu, em um primeiro momento, usaria divergir, né? Mas, considerando a aceitação do colegiado já logicamente, pelo voto do relator bem embasado, né? E pelo que a gente analisa, logicamente, nas anotações de antecedentes, né, da IPD, né, até o doutor Ricardo fica aqui o alerta que a IPD está encontrando dificuldades, logicamente, com relação a essa questão, né, em virtude do descumprimento do regulamento. O descumprimento do regulamento, pelo que a gente vislumbra, como diz, atos, em muitos momentos, né, da torcida, né? E isso tem que ser bastante pontuado pela IPD, pela direção, pelos coordenadores, pela própria segurança, né? Tem a contratação da segurança para inibir esse tipo de conduta, porque hoje nós vislumbramos assim aqui, do ponto de vista nosso, é que as pessoas estão muito mal educadas. Qualquer coisinha, qualquer coisa, qualquer situação estão se insurgindo. Ou seja, às vezes não é porque o regulamento proíbe, né? Não é por isso, vou infringir. Não, é pela falta de educação, pela falta de respeito pelas coisas de terceiros. E isso a gente tem vislumbrado muito, né? Então, a gente sabe que é difícil a IPD, conforme o doutor Ricardo coloca, é difícil, logicamente, controlar. Mas, se não dá pelo amor, tem que ser pela dor. Então, a própria IPD, por exemplo, já estão acessando com ingresso barato, vamos valorar o ingresso para entrar aqueles que, logicamente, vão se comportar no certame, né, na participação do evento. E nós tivemos aqui julgamentos de outras EPD, aonde que foi apenada com a perda de mando de quadro.
E a IPD se insurgiu porque a perda de mando de quadra, hoje, pelo regulamento, joga sem torcida. E a IPD diz que a torcida era de fundamental importância para a partida. E aí, se a IPD vai galgar novos ares, uma ascensão de série, né? Aí a torcida, ao invés de colaborar, fez com que o IPD perca o seu poderio de representatividade de torcida e até poderio de representatividade esportiva. Né? Então, fica aqui a colocação e o alerta, doutor Ricardo, para os gestores da IPD, vamos dizer assim, são torcedores apaixonados? Pois bem, deixe a paixão lá fora e entre com o coração aberto aqui dentro do ginásio para contribuir com o IPD, não para prejudicar, que é esse o caso. Pois bem, então, feitas essas considerações, peço desculpas aí pela extensão da minha fala. Então, os autos 350, 2024, Campeonato Paranaense, Série Prata Masculino, jogo SPM 199 entre o ABF Beltrãozinho Futsal contra o Mitsal Futsal, partida realizada em 19/10/2024. Fica a denunciada IPD, ABF Beltrãozinho Futsal, denunciada por infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJB, fica desclassificada a denúncia. E, por consequência, reclassificada a denúncia por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJB. Por consequência, a denunciada ABF Beltrãozinho Futsal, a IPD, por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJB, fica por unanimidade de votos condenada a R$ 500 em concreto. Este é o resultado ao qual proclamo. Doutor Ricardo, obrigado pela presença. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Eu que agradeço, presidente, vossas excelências, agradeço e parabenizo a todos pelo trabalho realizado. Como foi dito aí anteriormente por nós, o senhor tem inteira e total razão no que foi exposto e apresentado dos torcedores que muitas das vezes não são torcedores. Por isso que eu disse no início da fala que a ABF tem passado por um processo nessa temporada e o pessoal da diretoria tem trabalhado bastante para regularizar e manter a ordem e a disciplina durante todos os próximos jogos e, inclusive, os próximos campeonatos. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Ricardo, é um prazer. Seja sempre muito bem-vindo e uma boa noite. Vamos à sequência. Doutor Luiz Felipe, aos autos. Autos, boa noite, presidente, boa noite a todos. Autos 347. 347. Então vamos lá, autos 347 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-14, jogo B1999, entre o ACFUT contra o Fazenda Futsal. Partida realizada em 19/10/2024. Relatoria do ilustre auditor, doutor William. Doutor Luiz Felipe, provas a serem produzidas, doutor? Não, excelência, não há provas a serem produzidas, somente a sustentação oral mesmo. Obrigado. Perfeitamente, doutor. Doutora Simone? Não há provas. Perfeitamente, doutora Simone. Então, com a palavra, o ilustre relator para o relatório. Tem a palavra, doutor William. Apresentam autos 347 de 2024. Campeonato Paranaense Masculino Sub-14. Partida realizada entre o ACFUT contra o Fazenda Futsal, no dia 19/10/2024. Então, a corredoria oferece destaque do senhor Eduardo Schultz Abdala, atleta da equipe Fazenda Futsal, camisa 19, expulso diretamente da partida aos 13 minutos, por dar um carrinho de forma imprudente atingindo a perna, entre parênteses, canela, de seu adversário. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250 do CBJD. Segundo denunciado, em face do senhor Vitor Rafael Esgarbosa Ouro, atleta da equipe ACFUT,
camisa número 4, expulso por dupla advertência da partida, seu primeiro cartão amarelo aos 8 minutos, por puxar pela camisa seu adversário, e o segundo amarelo, também aos 8 minutos e 50 segundos. Acabou errado, minutagem, por cometer uma falta temerária na disputa de bola, veio atingir com um carrinho lateral. Então, segundo a Procuradoria, infringiu os termos do artigo 250 do CBJB. Denúncia de lavra da doutora Procuradora Luísa Azevedo Cortes. Daí aqui no relatório da equipe da arbitragem, tá, senhor presidente, em relação ao segundo cartão amarelo, foi aos 22 minutos e 36. O mesmo recebeu o segundo cartão amarelo por cometer uma falta temerária na disputa de bola, veio atingir com um carrinho lateral. Então, de qualquer forma, o segundo denunciado foi expulso por dupla advertência. A denúncia foi recebida efetivamente pelo presidente do tribunal no dia 30/10/2024. Os atletas denunciados não possuem antecedentes. Aí foi apresentada a defesa do atleta Vitor Rafael Esgarbosa Ouro. Se é da defensoria, né? O Rodrigo é da defensoria, né? Então, a defensoria fez a denúncia aqui, fez a defesa de um dos denunciados. Pugnando pela sua absolvição, dizendo que trata-se também de dupla advertência, e não reclamou. Em breve, síntese e são relatórios, senhor presidente. Perfeitamente, doutor William. E não havendo provas a serem exibidas, com a palavra a ilustre procuradora, a doutora Simone. Procuradoria reitera todos os termos da denúncia, senhor presidente. Pois bem, obrigado, doutora Simone. Doutor Luiz Felipe, é um prazer recebê-lo aqui, então, com a palavra aí para vossas considerações defensivas aí no prazo regimental. Tem a palavra, doutor. Obrigado pela palavra, presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, senhor presidente. Cumprimento também, né, o excelentíssimo relator, os demais auditores presentes. Cumprimento a doutora Simone, toda procuradora. Também cumprimento a Ana, que sempre nos presta muito auxílio de forma sempre solícita, sem nenhuma restrição. Eu sempre gosto de frisar o trabalho da Ana, porque ela é nossa, para os advogados, acredito que aí internamente aí também é o braço direito de todos aí. Então, excelências, o atleta do Fazenda Futsal, o Eduardo Schutz Abdala, como bem disse no relatório o doutor relator, ele foi denunciado, né, como incurso nas sanções do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, né, por ter dado um carrinho, né, de forma imprudente, atingindo a perna, a canela de seu adversário. Tendo em vista o relatado na denúncia, bem como na súmula, excelências, a defesa entende que a conduta do atleta Eduardo Schutz Abdala não se amolda ao tipo a tipificação do artigo 250, que na verdade seria só um lance de uma disputa de bola, lance de jogo, e acabou ali mesmo, né, pela caracterização do lance, sendo punido ali diretamente com o vermelho. Então, a defesa, a princípio, nesse entendimento, para que até não haja um bis in idem, uma dupla punição, já que ele levou o cartão vermelho, primeiramente, por ter atingido, né, e para que não incida novamente uma punição sobre o mesmo, a defesa entende que pede e roga a Vossa Excelência, né, pela absolvição. Até porque, pelos relatos ali, né, foi um carrinho lateral, não foi desleal, não foi por trás, e também não há nenhuma notícia que teve uma gravidade para o atleta atingido. Então, nesse caso, essa defesa roga pela absolvição. Caso Vossas Excelências assim não entendam,
tendo em vista, como já também dito pelo relator, a ausência de antecedentes do Eduardo Schultz de Abdala, a defesa solicita, né, que seja aplicado o parágrafo 2º do artigo 250 e que, então, seja só aplicada a advertência ao atleta. Então, de forma objetiva e resumida, seria, né, primeiro, a absolvição, tendo em vista que a conduta não tem gravidade e já foi punida, né, no campo de jogo. Em segundo, tendo em vista que o atleta não tem antecedentes, seria a aplicação do parágrafo 2º com a advertência apenas do atleta. Nesse sentido, é a manifestação, excelências. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Felipe, pela manifestação aí, bastante pontual, objetiva, muito nos auxilia aí no resultado do julgamento. Então, já de pronto, estando, né, apto a proferir o voto, o nosso relator, doutor William. Senhor presidente, aqui em relação à denúncia em face do senhor Eduardo Schultz e do senhor Vitor Rafael, eu vejo que os mesmos foram expulsos basicamente da mesma forma, né? Deram um carrinho ali, talvez o primeiro denunciado tenha sido um pouco mais contundente, de repente o carrinho foi um pouco mais contundente, porque ele foi expulso de forma direta e o senhor Vitor foi expulso com a dupla advertência, né? Poderia ter sido expulso com o cartão vermelho direto também, né? Mas aqui fica da interpretação do árbitro. Mas o que eu sempre pondero nesse tipo de situação aqui, e não vejo maiores desdobramentos das faltas que originaram a discussão, é a relação do quanto o carrinho no futsal pode ser prejudicial, né? Ele pode, muito mais que no futebol de campo, pode machucar os atletas. Então, sempre passa a ponderação para que os atletas, né, tenham esse cuidado. E eu me relembro que é proibido o carrinho, não se alterou a regra do futsal agora, mas me importa que era proibido o carrinho no futsal justamente para preservar os atletas, né? Então, assim, considerando aqui também que os denunciados não possuem antecedentes, senhor presidente, vou votar por apená-los aqui em uma partida de suspensão, contudo, né, convertido em advertência, só para que os atletas, né, tenham essa consciência, né, principalmente do carrinho, né, o carrinho sabe que pode machucar o seu companheiro, né, por mais que não seja da mesma equipe, mas é um companheiro ali, né, e também o caráter pedagógico que os atletas, né, que estão em desenvolvimento também, seja isso também, o ímpeto de jogar, de querer achar a bola ali, de querer ganhar a partida, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Então, por isso, pode pela de advertência, senhor presidente, para ambos os denunciados. Esse é o voto. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Eu vou divergência em relação ao segundo denunciado, simplesmente pela questão da dupla advertência. Como, né, o primeiro denunciado ele foi expulso de forma direta, né, tem mais intensidade, denunciado, eu entendo que deve ser aplicada também a advertência, conforme ela forma em relação ao segundo denunciado, por ser dupla advertência, né, esse não teve nada após o segundo cartão, algo ele fácil, ele vai dar uma missão. Então, somente nas ambições da condição porque suave, ele não tem verdade, lá um direto ele deve ter colocado na justiça esportiva, privatizada. Perfeito, doutor Lucas. Doutor Daniel, eu acompanho as divergências. Fez bem. Eu usaria divergir mais uma vez aqui, né? Mas eu vou também fazer as vezes aqui do voto divergente. Eu vou também divergir, logicamente. O voto aqui, na verdade, seria divergente nos dois casos, né? Seria, logicamente, levando em consideração aí os antecedentes dos denunciados, apresentaram defesa, né? Veio tanto a defesa escrita quanto a defesa presencial aqui, né? Para
logicamente, manifestaram respeito, logicamente, até pelo próprio tribunal e consideração pela carreira dos atletas aqui, né, doutor Luiz Felipe? Até porque, né, categoria de base está iniciando, logicamente, a carreira esportiva e, como eu falei já, né, às vezes os atletas eles acabam se excedendo. É falta de jogo, normal, entendo eu. O jogo, infelizmente, né, se não tivesse falta, não precisava de árbitro. Né? Então, acontece a falta, é do jogo, conquanto, dadas as proporções, são denunciados. Né? Mas, logicamente, sendo o meu voto vencido, né, também nesse caso com relação ao primeiro denunciado, pela absolvição, né, e também com relação, principalmente, ao segundo denunciado, né, que vem pela dupla advertência. A própria súmula de jogo diz que foi por uma dupla advertência. E a dupla advertência eu sempre faço a exclusão do primeiro cartão. Se não tivesse recebido o primeiro cartão, qual seria o estado do atleta naquele momento? Naquele momento, continuaria na partida. Né? Ele somente foi expulso na segunda oportunidade por causa que ele já tinha um cartão e não pode continuar com 2 cartões, né, amarelo. Né? Então, o árbitro, logicamente, aqui aplicou a regra, né, que tinha que aplicar. E, infelizmente, no primeiro caso, pode, de repente, a partir de claro, um momento mais acalorado e a intensidade da falta, como o relator falou, né, traz aí, de repente, uma certa gravidade, né? Mas, logicamente, essa gravidade aqui fica em termos aqui o alerta de que tem que tomar cuidado, até porque, como diz assim, uma expulsão traz prejuízo para empreender, o atleta tem que se policiar, né? Tem certos momentos que é passivo, logicamente, a troca da expulsão por um lance agudo, né? Mas, em determinado momento da partida, não pode trazer algum prejuízo. Então, com relação aos autos 3.400/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-14, jogo B199, desculpe, jogo B1999, a Cifute contra o Fazenda Futsal, partida realizada em 19/10/2024. Com relação ao primeiro denunciado, o atleta Eduardo Schultz Abdala, atleta do Fazenda Futsal, denunciado por infração ao artigo 250 do CBJD, fica, por maioria de votos, condenado a uma partida de suspensão, cuja partida é substituída pela advertência, por maioria de votos. Com relação ao segundo denunciado, Vitor Rafael Esgarbosa, atleta do Cifute, denunciado por infração ao artigo 250 do CBJD, fica por maioria de votos absolvido. Esse é o resultado ao qual eu fui. Doutor Luiz Felipe, obrigado pela presença, é um prazer. Eu que agradeço vocês, um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado, peço licença, Vossas Excelências. Seja sempre muito bem-vindo e boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Vamos lá pela ordem natural. Autos 344/2024, Campeonato Paranaense de Bronze Masculino. Jogo SBM 406, entre o FAC Futsal Atlético Clevelandense contra o Palotino Futsal. Partida realizada em 19/10/2024, relatoria do ilustre auditor, Dr. Lucas Vargas. Temos interessados? Sem interessados, com a palavra, o ilustre relator. Com a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia em face de Luciano Mendes Tortuoso, atendente da equipe Palotino Futsal, inscrito a partida de forma direta aos 29 segundos, por conferir ofensas ao árbitro, conforme transcrito no relato de súmula. O segundo árbitro, o senhor Jorlento, de forma direta, aos 29 minutos
de jogo, atendente da equipe Palotina Capital, suficientemente. Depois o mesmo proferiu as seguintes palavras em direção a ele. Vocês estão roubando, estão roubando. Agora, em função, o referido retirou-se normalmente de paz. Em razão disso, o atendente foi denunciado a habilitação ativa no 5.4, segundo o inciso 2 do CBM da lei. A denúncia é da lavra outra procuradora, que é uma Elis Antônio. Deixo de fazer uma nova leitura da súmula transcrita integralmente na denúncia. A denúncia foi recebida no dia 28 de outubro, o destino, a vista da batida do 19 mês. O atendente denunciado não possui antecedentes. Então, relatório. Perfeitamente, doutor Lucas. Então, com a palavra a ilustre procuradora, doutora Simone. Procuradoria reitera todos os termos da denúncia, senhor presidente. Então, rápido e rasteiro, com a palavra a ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Então, pelo que traz a súmula aqui, de forma direta, é caso de condenar o denunciado nos termos da denúncia. Em relação à pena, considerando que ele não possui antecedentes, também que ele não se prolongou muito, digamos assim, na reclamação, nas ofensas, ele só falou, vocês estão roubando, estão roubando. De certa forma, ele não se estendeu após a expulsão também. Por razão disso, eu entendo que é caso de substituir a pena mínima de privativa de suspensão de advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Advertência. Indaga os demais auditores se há divergência do relator? Sem divergência, presidente. Pois bem, então, vamos acompanhar a relatoria. Então, com relação aos autos 344 de 2024, Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, jogo SBM 406, entre o FAC Futsal Atlético Clevelandense contra o Palotina Futsal, com relação ao denunciado, o senhor Luciano Mendes Frutuoso, atendente do Palotina Futsal, denunciado por infração ao artigo 258, para o segundo inciso 2 sobre JD, fica por unanimidade de votos condenado a uma partida de suspensão, cuja partida é substituída pela advertência, por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos, autos 345 de 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-16, jogo B, 19h39, entre o PB Team Futsal contra o Paraná Clube Futsal. Partida realizada em 12 de 10 de 2024. Relatoria, ilustre auditor, doutor Daniel. Temos interessados? Bom, sem interessados, defesa escrita, logicamente, apreciada pelo ilustre relator. Relatório, pois bem, vamos com a palavra ilustre relator, doutor Daniel. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, doutora Ana. Senhor presidente, Campeonato Paranaense categoria de base, sub-16 masculino, PBT futsal para a 12 de 10 de 2024, e que for para a outra procuradoria, vem oferecer denúncia em face do atleta Yuri José da Silva, número 6 da equipe PBT futsal, foi desconforme descrito no relatório de arbitragem. Foi expulso, pois o mesmo impediu uma oportunidade clara de gol, segurando por trás e abraçando o atleta adversário, impedindo o mesmo de progredir a jogada. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250, para primeiro inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, qual requer a condenação. Vem também a denúncia oferecer o passo do atleta Pedro Henrique dos Santos, da equipe, número 12 da equipe PV Team, pois, conforme descrito na denúncia, o mesmo atingiu com um pontapé a perna na altura, um pontapé na perna, no caso, na altura da canela, o atleta adversário sem disputa de bola.
com força excessiva, o lance ocorreu na quadra ofensiva da equipe do Paraná Clube. Nesse sentido, veio o denunciado infringiu o artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do Código, inciso 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Dentro do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instalação de processo desportivo, a citação e intimação dos denunciados para a sessão de julgamento. A denúncia foi lavada pelo procurador senhor Lucas Oliveira Silvestre, na data de 29 de outubro de 2024. Este primeiro o relatório da arbitragem, pois o mesmo está na íntegra na denúncia. Os atletas, a denúncia foi recebida dia 29, no mesmo dia, né? Então, sendo tempestiva. Os atletas Yuri e Pedro não possuem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. A palavra à Procuradoria, doutora Simone, e a palavra, doutora. Obrigada, senhor presidente. Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito bem. Obrigado, doutora Simone. Já de pronto, ilustre relator para proferir seu voto, se assim pronto estiver. Estamos prontos. Conforme já entendimento, né, dessa casa, diante do fato que foi expulsado por uma oportunidade clara de gol, eu entendo que o apelado, no caso que o acusado, já antes do jogo. Não houve gravidade, não houve machucado, não houve nenhum fato que desabonasse aquilo, apenas um claro de jogo. Ou o atleta quis sacrificar o seu estado, a sua entrada em campo, né, a sua estadia em campo, por um cartão vermelho. Houve uma troca, digamos assim. Então, eu entendo em absolver o acusado, baseado nos termos que nós praticamos aqui. Segundo o denunciado, o senhor William Henrique, isso já procedeu de forma mais agressiva, né? Não houve também nenhum tipo de houve uma manifestação da defesa, portanto, eu entendo 254 para o inciso primeiro, 254, esse segundo caso aqui, desfilechou, só na pé, né? Aqui a pena mínima é 4 partidas. No entanto, por ser categoria de base, né? Sub-16, mesmo também não tem antecedentes. Eu entendo em penalizá-lo em 2 partidas. Na verdade, ficaria 4 mais diante da base em 2 partidas. Né? Esse é o meu voto. 4 dias. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Sem divergência. Pois bem, tendo aqui que, infelizmente, o segundo denunciado aqui, denunciado pelo 254A, mas, considerando o voto do colegiado, vamos acompanhar com muita dor no coração, mas fazer o quê? Autos número 345, 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-16, jogo B1939, entre o PB Team Futsal contra o Paraná Clube Futsal. Partida realizada em 12 de 10 de 2024. Com relação ao primeiro denunciado, Yuri José da Silva, atleta do PB Team Futsal, denunciado por infração ao artigo 250 para o primeiro inciso 2 CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Pedro Henrique dos Santos Silva, atleta do PB Team Futsal,
denunciado por infração, artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, CBJD, fica, por unanimidade de votos, condenado em abstrato a 4 partidas de suspensão, aplicadas benesses do artigo 182 do CBJD, fica condenado a 2 partidas de suspensão em concreto por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Autos 346-2024, Campeonato Paranaense Base Sub-14, jogo B1996, entre o Tuiuti Esporte Clube contra o Irati Futsal. Partida realizada em 20/10/2024. Temos interessados? Sem interessados? Tem defesa escrita nesse caso? Então, relatoria do doutor Lucas Vargas, com a palavra, ilustre relator. E a palavra do doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Então, aqui a Procuradoria oferece denúncia em face do atleta da equipe da Irati Futsal, senhor André Eduardo Alves Kuller, tendo em vista que foi expulso diretamente aos 27 minutos e 27 segundos de jogo. Este estava atuando como goleiro linha e, para impedir um gol, usou as mãos fora da área. Em razão disso, foi denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. A denúncia da procuradora Luísa Azevedo Cortes. Na súmula consta que relato que aos 27 minutos de jogo expulsei o atleta número 10, Andrei Keller, registro 533411 da equipe de Irati Futsal. Isso mesmo estava atuando como goleiro linha para impedir um gol, usou as mãos fora da área. Após a expulsão, o atleta saiu no número 24 sem nada mais a relatar. A denúncia é tempestiva, visto que foi recebida no dia 30 de outubro, a partida aconteceu no dia 20 desse mês. O atleta denunciado possui antecedentes. Esses relatórios, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra, nossa procuradora, doutora Simone. Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Doutor Lucas, já tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, já adotando o entendimento que é pacífico aqui na comissão, eu vou acolher também o que foi o pedido principal da defesa aqui, que é de absolvição do denunciado, visto que se tratou de um lance de jogo. Ele já foi devidamente punido com cartão vermelho, a opção do jogo aqui, trocou uma possibilidade de gol por um cartão vermelho, pelo que justamente esse cartão já é suficiente para punir o conduto. Eu voto. Doutor Lucas, indaga os demais auditores se há divergência no voto do relator. Se não havendo divergência, autos 346/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-14, jogo B1996, entre o Tuiuti Esporte Clube contra o Irati Futsal. Partida realizada em 20/10/2024. Com relação ao denunciado Andrei Eduardo Alves Kuller, atleta do Irati Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica por unanimidade de votos absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Por derradeiro, autos 348/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-9, jogo B1974, entre o AFA Figas Araucária contra a Fera da Base Esportes. Partida realizada em 18/10/2024, relatoria do ilustre auditor, doutor Daniel. Temos interessados? Não. Sem interessados, com a palavra, ilustre relator. Campeonato Paranaense Sub-9, masculino. AFA Figas Araucária e Fera
Fera da Base Esportes, no qual é data 18 de 10 de 2024, em Cascavel. A doutora Secretaria veio denunciar a incapacidade da Fera da Base Esportes, que como resultado, relatado em súmula, os pais de atleta da equipe da Fera da Base, Marco Henrique da Silva Bolsonaro, Jefferson Soares dos Santos e Rogério Aparecidinho, voltaram com respeito ao árbitro dizendo que não deu a falta, seu ruim, não merecia estar aí, seu bosta, árbitro de merda, sem vergonha. De maneira assintosa, desrespeitaram a gente culposa. Logo após essa situação, foi solicitado para que ele se retirasse da cidade a continuidade da partida. Os três atenderam o pedido. No entanto, lá fora, um deles não identificado, deu um chute na porta da lateral. O jogo foi paralisado por cerca de aproximadamente 4 minutos. Após o ocorrido, seguiu a partida. Nesse sentido, denunciado que o Jorginho Dias, 3 partes do reconhecimento para o brasileiro esportivo, pelo qual requer a sua condenação. Em vista do prejuízo que causou o andamento da partida, não sendo esse o entendimento da batedora deveria requer a reclassificação para o artigo 191, inciso 3º, o descumprimento do artigo 37, regulamento específico da categoria institucional. Pode ter um impecável disciplina para claro que o jogo com seus atletas, dirigentes e torcida perfeitamente identificada. Deixo de denunciar a equipe de Araucária, supostamente mandando pela partida que ocorreu longe da sua sede. O doutor procurador, senhora Luísa Zé Cortez, na data de 22 de outubro de 2024. De tempestiva. Recebida em 30, né? 30 do 10. Provavelmente os pais não vão ter recebido também, né? Dela da base tem uma. Só que é 8,2 de 23, então não tem antecedência a equipe denunciada. Esse é o relatório. Pois bem, doutora Simone, com a palavra, a Procuradoria. Procuradoria reitera todos os termos da denúncia, senhor presidente. Perfeitamente. Então, já de pronto, o ilustre relator aí, se estiver apto a proferir seu voto. Tem a palavra do doutor Daniel. Aqui existem dois, na verdade, a denúncia ela elenca 2 fatos que resultaram da mesma ação, né? Que é os pais fazendo a algazarra, digamos assim, existe o fato do jogo ter ficado paralisado por isso, né? A Procuradoria ela entendeu que é pelo certo artigo 213, né? Sendo assim, desordem. Então, eu vou. Aqui também vai caber os outros, né? 5,9, né? Eu vou penalizar aqui com R$400, guardando a minutagem, né? R$100, tudo que a gente já tem praticado, R$100 por minuto. Tendo em vista que é sub-9, vai se enquadrar no depois, tendo uma longe de R$200. R$200. Aplicado os benefícios 8.2, perfeitamente. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Sem divergência. 400, 200, 8.2. Eu, só fazendo um parênteses aqui nesse caso, até comentando aqui, passando aqui com o ilustre auditor, doutor William, conduta da torcida ali, eu fiz um comentário aqui, e o doutor William coadunou com a minha opinião, de que esse tipo de conduta potencializa a conduta desrespeitosa dos atletas.
né? O pai que vai acompanhar os atletas, né? E aí fica praticando atos antidesportivos, logicamente, lá fora. Praticamente chancelando a conduta antidesportiva por parte dos atletas, né? E fica claro, nesse caso, do meu ponto de vista, esse tipo de conduta a chancelar condutas antidesportivas dos possíveis atletas, né, no futuro. Então, eu tinha penalizado em valores maiores, conquanto eu não tinha me atentado que essa questão que já não haveria antecedentes, né, naturalmente, a IPD. Então, com relação aos autos 348/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-9, jogo de 1974, entre o AFA Figas Araucária contra a Fera da Base Esportes. Com relação a denunciado Fera da Base Futsal, a IPD, denunciado por infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CIDJD, fica condenado em abstrato a R$ 400, aplicadas as benesses do artigo 182 do CIDJD, fica condenado em concreto em R$ 200, por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual procuro. Considerando que vencemos a pauta de hoje, agradeço aos auditores, do doutor Lucas, doutor William, doutor Daniel, obrigado pela presença. Doutora Simone, um prazer recebê-la aqui. E doutora Ana, obrigado também pela parceria, pelo brilhante trabalho que faz aqui nesse tribunal. Declaro encerrada a sessão da noite de hoje.